Vou ajudar vocês aí para poder agilizar. Que a gente possa agilizar então essa atividade. Explica o voluntarismo filosófico. O voluntarismo filosófico é uma corrente filosófica do século XIX. Ocorreu na Europa. E para o voluntarismo, o que move o ser humano é a vontade. Uma vontade irracional. Então não é a razão que move o ser humano. O ser humano é muito mais um animal irracional do que racional. Porque os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos instintos, que é o que nos move, eles são irracionais. Entendeu? Explica a vontade segundo Schopenhauer. Schopenhauer é um dos filósofos voluntaristas. São três: Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. O Schopenhauer vai dizer que o que nos move é uma vontade cega e insaciável. Insaciável porque nada, nem ninguém pode preencher a vontade que nos move. E é cega essa vontade, porque ela não olha para aquilo que ela deseja, para aquilo que ela se apaixona. Ela simplesmente se direciona de forma irracional para as coisas. E nunca se sacia com nada, nem coisa alguma. Então aí nós temos a vontade segundo Schopenhauer. E é culpa dessa vontade que vem ou existe a dor e o sofrimento. Né? Explica a vontade de poder ou de potência segundo Nietzsche. Para Nietzsche, existe uma vontade de poder ou de potência que nos move. Essa vontade de poder ou de potência, ela precisa ser satisfeita, porque ela aumenta a nossa energia vital. Só essas respostas. Por aí, né? Pode dar uma resumida. Explica o conceito de super-homem segundo Nietzsche. O super-homem seria aquele sujeito, o indivíduo, o ser humano que vive em função de satisfazer a sua vontade de poder e de potência. E aí, esse ser humano, ele vai além do humano, né? Porque ele não se submete à moral, aos valores vigentes. Ele cria os próprios valores. Ele ousa pensar e agir por si mesmo. Pode abrir. Pode abrir. Nossa, mas a pessoa é surda, pode abrir. Aí, ó. Próxima questão. Explica a importância da fé segundo Kierkegaard. A fé, ela vem em amparo à nossa angústia e desespero. O ser humano passa por alguns estágios ao longo da vida. Quais são os estágios pelos quais a gente passa ao longo da vida? A gente vive em busca da felicidade. Primeiro a gente acha que a felicidade está no prazer. E aí a gente busca a felicidade nos prazeres. Os prazeres da carne, vamos dizer assim. Encontra ali uma certa alegria, mas encontra vício. E encontra também insatisfação. Porque é uma felicidade passageira, efêmera, que você vivencia por pouco tempo. E na maior parte do tempo você sofre enquanto não tem esses prazeres. Aí o indivíduo resolve suprimir ou negar ou controlar e dominar os seus prazeres. E aí ele passa a viver conforme o dever, achando que fazendo a coisa certa ele vai ser feliz, fazendo o que é certo. E depois ele percebe que fazendo o que é certo também não há felicidade. Porque tem muita gente que faz errado e se dá muito melhor do que quem faz o certo.
Então a fé é importante para quê? Para você dar um salto. O salto da existência estética e ética para a existência religiosa. Mesmo na existência religiosa, você, ou no estágio religioso, não tem garantias. Mas a fé é um salto no escuro. A fé é uma resposta irracional para a irracionalidade do mundo. É você acreditar que vai saltar de um abismo no escuro e que Deus vai te amparar. Então a fé é fundamental para você superar a angústia e o desespero que é a existência humana. É um sofrimento constante. Mas a fé te dá a esperança de que esse desespero e essa angústia não serão o fim. Que haverá depois dessa vida uma salvação, uma solução para essa angústia e para esse sofrimento, para esse desespero. Porque nessa perspectiva só Deus pode preencher o vazio que existe no nosso coração. Só Deus pode preencher a vontade cega e insaciável que nos move. Mas não vai preencher aqui nesse mundo. É na vida após a morte. Por isso que é um salto no escuro. Você não consegue ver o que há depois da morte. Mas você crê que haverá Deus. E Ele vai preencher o seu coração e vai te levar à plena felicidade. Então, aí está a importância da fé. Ela é fundamental para superar o quê? Ou para enfrentar? Na verdade, enfrentar, porque superar só depois da morte. A angústia e o desespero da existência. Explica o conceito de angústia, segundo Kierkegaard. Para Kierkegaard, antes de fazer qualquer escolha, sempre surge o sentimento de angústia, que é o sofrimento. Por que a angústia ela surge antes de você fazer uma escolha? Por que você sofre antes de escolher? Porque você sabe que escolhendo você vai ter que fazer renúncias. Não dá para escolher todas as possibilidades. São inúmeras possibilidades. Ao escolher uma, você está renunciando às outras. E precisa assumir a responsabilidade pela sua escolha. Por isso você fica angustiado. Você sofre porque tem medo da responsabilidade. Tem medo das possibilidades. Tem medo de se frustrar com a sua escolha. E depois se arrepender. Mas só que aí, o pior vem depois. Porque seja qual for a escolha que você fizer, depois virá o desespero. Seja qual for a escolha que você fizer, você vai se frustrar. Mais cedo ou mais tarde. E aí vem o desespero. O desespero por quê? Porque não tem como você voltar no tempo e escolher outra coisa. E mesmo se tivesse, e você escolhesse outra coisa, mais cedo ou mais tarde aquela outra coisa que você escolheu também iria te frustrar. Por quê? Porque nada nesse mundo pode satisfazer o vazio do nosso coração. Nenhuma escolha aqui nessa vida pode te levar à plena felicidade. Toda escolha será em alguma medida frustrante. Por quê? Porque você renuncia a várias outras possibilidades e fica pensando como seria ou teria sido com as outras possibilidades. E nenhuma delas jamais podem saciar a vontade cega e insaciável que nos move. Então, angústia é o sentimento que precede a liberdade. É o sofrimento que precede a escolha. É o sofrimento que a gente tem antes de escolher. Posso chamar ele na frente aí? Professor, Oi? posso chamar ele na frente aí? Jogar ele, senão vai cair no chão. Explique a superação do sofrimento segundo Schopenhauer. Como que a gente pode se livrar do sofrimento? A vontade
cega e insaciável faz a gente sofrer. Porque a gente não tem aquilo que a gente queria ter. Enquanto você não tem aquilo que você queria ter, você sofre. Depois que você tem aquilo que você queria, você sofre também, agora de tédio. Então não tem salvação. Você sofre antes de ter, porque não tem. Sofre depois de ter, porque você entedia-se com aquilo que tem e passa a desejar o que não tem. E aí, como que você supera isso? Renunciando à vontade, né? Anulando, superando a vontade. É a mesma cristianismo e Como que você pode superar ou anular a vontade? Tem algumas coisas que podem fazer você chegar a esse flow, a esse sentimento de superação dos seus desejos e vontades insaciáveis. Você pode conseguir isso através da arte, da filosofia ou da religião. O budismo, por exemplo, tem a meditação, onde ali você anula o seu eu, anula a sua vontade, seus desejos e paixões, e se torna um universo. A filosofia, o conhecimento filosófico faz com que você também anule suas vontades e desejos sociais. A arte também. Quando você está ali na experiência artística, manifestando-se artisticamente, você atinge o flow e aí para, cessa o desejo e a vontade insaciável que leva ao sofrimento. Qual foi a crítica de Nietzsche ao cristianismo? Para Nietzsche, o cristianismo castra o ser humano. Por quê? Porque considera pecado tudo aquilo que aumenta a nossa energia vital. Tudo aquilo que é bom, gostoso e aumenta a nossa força de viver, o cristianismo fala que é pecado, é mal, que a gente não pode fazer. Então, ele castra, torna o ser humano um ser decadente. O cristianismo é uma religião de escravo. O escravo, não poder gozar esse mundo, ele inventa um outro mundo. Tudo que é coisa boa? O escravo não pode fazer nada. Ele não pode ser soberbo, porque ele é submisso ao Senhor. Ele não pode ser avarento para ganhar as coisas para si, porque ele não pode ter nada. Nem ele é dono de si mesmo, o outro é dono dele. Ele não pode ter luxúria, ele tem, no máximo ele consegue uma nega ali para conseguir. Né? Agora o Senhor não, o Senhor ele põe geral todo mundo. Sou senhor. O único pecado que o escravo alimenta é a inveja. Ele morre de inveja do Senhor. Ele é um ressentido, um recalcado. Ele é como a raposa das uvas. A raposa queria comer a uva, mas quando ela não conseguiu alcançar o que ela fez, também não queria, a uva está verde. Então esse é um comportamento recalcado, ressentido. O escravo não poder aproveitar esse mundo, porque ele é um fudido, ele inventa outro. Aí ele fala o seguinte: quem sofre desse mundo, no outro vai se dar bem. Quem se dá bem nesse, no outro vai se fuder. Vai para o inferno. Então é uma religião do escravo. O escravo inventou essa religião para quê? Para poder ter algum alento diante do sofrimento que ele enfrenta nessa vida. Então o céu é uma invenção de escravos para poder aguentar e suportar o vale de lágrimas que é essa existência. Para o horrível. Mas aí castra, considera tudo que é vital, bom, gostoso, como um mau pecado. E na verdade tudo isso é o que aumenta a nossa energia vital. É como a comida. A comida nos alimenta e nos mantém de pé. Os desejos, vontades, paixões, instintos, eles são vitais. Se você não satisfazer os instintos, você morre também. Ou a espécie desaparece. Por exemplo, o instinto sexual. Se esse instinto não for satisfeito, as espécies entram em extinção. Então isso é vital. Soberba, avareza, se achar, né, mais do que os outros, tudo isso é vital, segundo Nietzsche. Explica o salto de fé, segundo Kierkegaard. O salto de fé é um salto no abismo, né? No escuro do abismo. Acreditando que a mão de Deus irá nos amparar. Só na outra vida, nessa aqui não. Essa aqui vai ser uma vida de angústia e desespero. A angústia de escolher, o desespero depois da escolha feita e ver que você se frustrou com a escolha que fez. Salto na alma dele, entendeu? Oi? Salto no. Aonde? Salto nessa nova. Salto no escuro do abismo, né? Acreditando que a mão de Deus vai te amparar do outro lado.
Porque aqui nesse lado não, aqui não tem jeito. Aqui qualquer escolha que você fizer aqui vai dar ruim. Você vai se frustrar e vai se desesperar. Porque nada pode preencher de forma plena o nosso coração e nos realizar. Tem alguns que mesmo tem que falar, eu sou feliz com a minha vida, eu sou realizado. É bosta, é verdade. Essa pessoa conta historinhas para si mesma para poder suportar o absurdo da existência e o desespero de suas próprias escolhas. Explica a relação entre vontade e representação segundo Schopenhauer. A vontade é a essência do mundo. Uma vontade cega e insaciável move o universo, os seres vivos especialmente. E a representação? A representação são as ideias que nós fazemos do mundo. Nós não conhecemos o mundo como o mundo é, mas só a representação que a gente faz dele. Eu não conheço vocês como vocês são, só conheço a ideia que eu faço de vocês. E a ideia que eu faço de vocês não é a verdade sobre vocês. A única verdade de vocês que eu posso conhecer é que há uma vontade cega e insaciável que move a gente tudo. Que é a essência, né? A essência do mundo. Agora, a ideia que eu tenho de vocês quase nunca corresponde a quem vocês são. Na verdade, não corresponde, porque a ideia foi eu que criei. Você é você, a ideia que eu criei é outra coisa. Então não são as pessoas que nos enganam, somos nós que fazemos a ideia errada das pessoas. Você acha que a pessoa era uma coisa, ela era outra. Quem se enganou foi você, não foi ela que te enganou. Ela só está sendo ela mesma. Ela está sendo ela mesma, ela, né, acabou fazendo com que você, na verdade é você, né, que criou uma ideia errada sobre a pessoa. Então é isso aí, galera, por hoje é só. Pessoal, vocês estão perguntando o que é o cabelo de Hã? Não sabe o que ela é preparada?